Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Já peço para você deixar o seu like e se inscrever para não perder nenhum conteúdo que nós postamos aqui sobre Santos Futebol Clube. E neste vídeo vamos repercutir sobre Rueda, que falou sobre a questão de contratações, o planejamento para 2022, a permanência ou não do técnico Fábio Carille, e disse que o Santos vai brigar sim pelo título do Campeonato Paulista. Ele falou isso, obviamente, né, por conta do sorteio que tivemos do Paulistão 2022. O Santos está no considerado grupo da morte, com Bragantino, Ponte Preta e Santo André. Vale ressaltar que na primeira fase o Santos não vai enfrentar os adversários do seu grupo. Porém, é aquela questão, né? Os dois melhores acabam passando para a próxima fase, que aí sim se enfrentam, né? O primeiro e o segundo colocado. Mas é aquilo, quanto mais times fortes você tem, a concorrência acaba aumentando. Então, o Rueda falou sobre isso, vamos repercutir essa questão do planejamento do Santos em relação a reforços e também ao Carille. Mas antes, eu quero dar aquela dica para você também ficar bem informado sobre Santos Futebol Clube, que é baixando o aplicativo da OneFootball, o melhor aplicativo para celular, para você saber tudo que está acontecendo com o Peixe e também no futebol brasileiro, no futebol mundial e no futebol alemão. Dá para você acompanhar as partidas ao vivo e 100% gratuito. Então tem coisa melhor? Não tem, né? Só baixar no primeiro link da descrição. Vou deixar o QR Code aqui também para que vocês aproximem, né, a câmera do celular e consigam baixar automaticamente. E bom, vamos então, leio aqui a matéria da Gazeta Esportiva que fala, né, sobre esses assuntos, sobre a briga pelo título do Paulista, fortalecer o elenco para 2022 e a questão do Carille. Então, leio aqui para vocês. No Congresso Técnico do Campeonato Paulista, realizado nesta terça-feira, o presidente Andrés Rueda falou sobre a participação do Santos no Paulistão de 2022 e prometeu um time competitivo e que brigará por título na competição. Abre aspas para o presidente Rueda. Tem grupo da morte, não. Todos os grupos são difíceis. Cabe ao clube transformar as dificuldades do grupo em algo mais fácil, mais simples. E aí ele complementa falando, né, sobre essa necessidade de fortalecer o time do Santos para 2022. Abre aspas. Estamos fazendo planejamento. Só não me pergunte nome de jogador e essas coisas, pois não costumo comentar até estar tudo assinado. Mas vamos sim fortalecer o nosso time. Teremos sempre um time competitivo em busca das primeiras competições, em busca de ser campeão. Essa é nossa história. Eventualmente isso pode não acontecer, mas o objetivo é sempre disputar o título. E essa questão de um time competitivo, a gente sempre vem batendo nessa tecla em relação, né, nos últimos vídeos, nas lives, sobre a questão do Santos ter uma reformulação praticamente do zero para a próxima temporada. Então, Edu Dracena, que é o homem forte, né, do futebol, que tem carta branca para fazer o que bem entender, contratar e demitir os profissionais, precisa avaliar o elenco, obviamente a questão contratual, e isso, imagino, né, que tem que ter uma parceria com o departamento financeiro, jurídico do clube, para que a gente consiga avaliar quais jogadores compensa financeiramente uma rescisão. Será que compensa algum atleta? Ou algum jogador que não está rendendo no atual elenco, é melhor tentar uma venda, caso tenha uma proposta, vendê-lo, ou buscar um empréstimo onde o clube acabe arcando, né, com os salários, e o Santos pelo menos se livra disso. Então precisa fazer uma análise bem profunda do elenco do Santos, apontar as principais carências, e isso tem várias, né? O Santos precisa, no mínimo, de laterais, tanto no lado direito como no lado esquerdo, precisa de meio campo, precisa reforçar a questão do ataque também, principalmente com algumas saídas que a gente imagina, né? O Marinho, imagino que caso o Santos receba uma proposta, deve ser um jogador que vai deixar o Santos. Então, o setor de zaga do Santos também, né? Temos vários jogadores à disposição, mas será que todos possuem capacidade de brigar pelo menos por uma vaga no time titular? Será que tem que fazer um remanejamento de algum jogador que pode ser emprestado, algum jogador que, caso tenha uma proposta, possa ser vendido, né? Existe também a informação
que inclusive nós já colocamos aqui, sobre que o Santos encaminhou um pré-acordo, né, um pré-contrato com o Eduardo Bauerman do América Mineiro. Eu acredito que é um zagueiro interessante, tem 25 anos, está se mostrando bem promissor nesse Campeonato Brasileiro, jogou bem, inclusive, contra o Santos, né, quando o América venceu da gente na Vila. Então, é um reforço interessante. Acho que chega para brigar por uma titularidade. E são reforços assim, né, que o Santos não tem a necessidade de pagar para ter o atleta. É no famoso 0800, né, onde o Santos apenas vai se comprometer com o salário, sem luva, sem comissões a empresários, enfim. E também essa questão da importância do Dracena, por exemplo, né, algumas contratações que não deram certo. Augusto Galvão. Não vimos ele no time profissional, no Sub-23 foi muito mal, né? Tivemos também a confirmação, infelizmente, para o atleta de uma lesão no adutor da coxa, então não joga mais essa temporada. Só que é um jogador que eu acho que foi um erro de avaliação do departamento médico, não sei se foi do scout, que achou que era uma boa e, na verdade, acabou não virando aqui. Mas são jogadores que eu imagino que o Dracena, por ter sido, né, um ex-jogador e até mesmo, né, participou ali no Palmeiras como auxiliar técnico, tem aquele feeling de jogador que vale a pena você contratar, vale a pena você apostar, e alguns jogadores que não é bom, né? Talvez você conseguir também ter um time mais forte observando jogadores que estão em fim de contrato, jogadores que têm um potencial, né? Essa questão de empréstimo, até falei do Zanocelo ontem, sobre a questão do empréstimo do Zanocelo, que é de 2 temporadas. E eu acho que é uma prática até que interessante. Por quê? Tem o empréstimo e a compra, né? O valor fixado de compra no final do empréstimo. 2 temporadas, eu acho que é interessante para você avaliar o jogador, se ele vai conseguir se desenvolver ou não. Porque às vezes o jogador faz uma boa temporada, o time às vezes se ilude e vai e compra. E aí na segunda temporada o jogador entra em decadência. Né? Então, eu acho que é interessante essa postura. Às vezes também o empréstimo, 2 temporadas, uma temporada o cara não deu tão bem, você pode devolver. Né? Então, enfim, algumas cláusulas que você pode colocar no contrato e, obviamente, a questão de jogadores que estão voltando de empréstimos. Tem até aqui a lista, né, que a Tribuna colocou, alguns jogadores, alguns nomes. Felipe Cardoso, Romário, Rodrigão, Daniel Guedes, Alex, Thailson, Alanzinho e Guilherme Nunes. Vale ressaltar que Felipe Cardoso e também Alex provavelmente vão render um cascalho aí para o Santos. Felipe Cardoso deve render quase uns 3 milhões aí para o Santos, e o Alex, ele tinha a questão, né, de compra fixado, né, quase 1 milhão de euros aí, então pode render uma graninha interessante para o Santos. Esses dois jogadores que os clubes, né, tanto o clube japonês, que é do Felipe Cardoso, e o clube português, que é do Alex, se manifestaram interesse de ficar em definitivo com esses atletas. Agora, os outros jogadores, o Santos precisa saber o que vai fazer. Tem muito jogador também nesse elenco do Santos que já deu o que tinha que dar. A questão do Felipe Jonathan, por exemplo, é um jogador que para a próxima temporada vai ser aproveitado como? Como meia ou como lateral? Lateral, a gente sabe que ele não pode entregar muito. Meia, na minha visão, o Santos precisa contratar um meia, não pode ficar dependendo de Felipe Jonathan, né? Então, são essas análises aí que a gente espera que o departamento de futebol, encabeçado aí pelo Edu Dracena, consiga avaliar. E isso passa também pela questão do técnico Carille. Dei um exemplo do Felipe Jonathan, porque com o Carille ele está jogando como meia. E o Carille tem contrato com o Santos até o final do próximo ano. E o Rueda falou sobre isso. Abre aspas. Carille é nosso técnico. Quando contratamos um técnico, contratamos até o fim da gestão, que é em 2023. Sempre que contrato, imagino a longo prazo. E aí tem algumas informações, né, do Carille. Carille foi contratado pelo Santos em setembro e tem aproveitamento ruim de 36%. 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Né? Então, é importante também para essa reestruturação do Santos para a próxima temporada passar também pelo técnico. Então, é o Carille? Então, o Carille que vai montar o time para 2022? Qual que vai ser a proposta? Vai ser um time que vai ser propositivo ou um time que vai ser reativo? Nós sabemos que a torcida do Santos ela não se adapta
gosta de times que jogam para frente, né? Não precisa fazer goleada, não precisa dar espetáculo. Mas a torcida do Santos, eu sinto, principalmente, né, a gente faz lives, a gente conversa com vocês sempre nas redes sociais, que não fica muito confortável quando o Santos, por exemplo, faz um gol e aí o Carille recua o time. Né? Não é da história do Santos Futebol Clube. Então, isso também precisa de uma avaliação. E, obviamente, para o próximo ano, essa gestão já sabe o que aguarda. Já sabe todas as dívidas, inclusive tem que pagar as dívidas, porque a gente tem que relembrar aqui que algumas dívidas foram pagas, mas outras foram parceladas. Então, tem que ter dinheiro também para honrar com esses acordos, senão mais problema para o Santos. Né? Só que também a gestão não pode ficar usando de muleta apenas a questão de outras gestões. Óbvio, a gente sabe que as últimas gestões, né, por conta de irresponsabilidade financeira, deixou o Santos nessa situação. Mas agora que essa gestão assumiu, já passou um ano, já viu o que está acontecendo, já viu, né, aonde que o buraco é mais profundo, precisa que questão de criatividade para angariar, né, mais receitas, engajar os seus sócios. Não adianta também fazer só campanha para o torcedor ser sócio, né? Inclusive, seja sócio se você tiver condições financeiras para isso, mas você tem que dar mais benefícios. Né? O cara ele vai para o jogo, ele tem que conseguir entrar desde o primeiro minuto para ver a partida, não pode entrar só no segundo tempo. Alguns problemas que a gente vem identificando, né, ainda neste ano, que ainda vem acontecendo, né? Passa a gestão e entra a gestão, problemas que seguem acontecendo. Então, essa gestão também precisa ter um planejamento para que um time do Santos seja mais forte, porque dentro de campo, o futebol indo bem, você também consegue mais receitas. O cara, ele vai colocar o patrocínio dele na camisa, ele quer que o time que ele está botando dinheiro esteja indo bem, esteja avançando nas competições. Né? Por exemplo, a questão, o Santos vai para a Sul-Americana no próximo ano? Ou o Santos não vai ter nenhuma competição internacional? Porque a ida a uma competição internacional te dá dinheiro. Você consegue encher o estádio, né? A cada fase, cada jogo que você vai vencendo, você vai ganhando aí alguns dólares aí que são importantes. Então, você ter um time competitivo é importante também para que você consiga gerar receita. Né? Um time bem organizado valoriza os seus jogadores. E aí, numa venda, você consegue também ganhar mais dinheiro. Então, é meio que uma bola de neve. E fazer time competitivo não quer dizer time caro. Tem que saber identificar jogadores em potenciais, olhar principalmente, né, o futebol sul-americano, que tem boas promessas, futebol também na Série B, tem jogadores que estão em destaques. Então, tem que saber fazer um time competitivo para que receitas também possam acontecer pelo futebol, né? Mas é basicamente isso. Está aí o que o presidente do Santos falou sobre a questão, né, de um time competitivo para o Campeonato Paulista, sobre a questão do Carille, e vamos acompanhar. Né? É muito precoce ainda. Eu vi algumas pessoas me mandando mensagem: o Santos, você acha que vai brigar para não cair no Paulista, como foi esse ano, né? Um vexame. O Santos ali contra o São Bento jogando praticamente a vida para não ser rebaixado para a segunda divisão do Paulista, né, o que seria uma mancha imensa na nossa história, mas ainda é muito cedo, né? A gente precisa aguardar para saber quais jogadores vão ficar, quais jogadores vão chegar, né? Se teremos Carille como técnico, se não teremos, enfim. Mas é basicamente isso. Já quero agradecer. Falei demais, né, nesse vídeo. Falei demais. Quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal. E essa camisa é a camisa 3, tá? Vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira comprar o link que tem os tamanhos disponíveis, né? Eu vi que algumas pessoas estavam com dificuldade de encontrar, então vou deixar aqui para vocês também. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo.